Oi, pessoal, que prazer falar com vocês novamente. Estamos aqui oficialmente abrindo a segunda temporada do nosso Jardim de Testemunhos. Queremos agradecer você que ficou conosco, que assistiu os episódios da primeira temporada. Foi uma jornada muito especial, foi um tempo de gerar. E agora eu convido você para nos acompanhar novamente para uma nova jornada, a jornada de milagres. E eu quero já deixar uma palavra para edificar da sua vida, edificação da sua vida. Ageu 2:9 que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a minha paz. Eu quero chamar aqui uma pessoa muito especial. Ela viveu um processo de cura. Ela viveu um grande milagre na vida dela e vai hoje dividir com a gente essa experiência. Dani, por favor, Dani Morelato, que honra receber você aqui. Amém. Que prazer fazer a abertura dessa segunda temporada com você, com essa história assim tão impactante, com esse testemunho de vida assim. Eu tô muito feliz, por favor, pode se assentar. Amém. Eu que estou feliz. É uma honra te receber, assim, a gente, como a gente fez na temporada anterior, nós oramos, né, pedindo do Senhor direção, pedindo para Ele trazer os nomes das pessoas, né, para a gente levar o testemunho para quem está em casa, e você, assim, foi uma das pessoas que o Senhor ministrou ao nosso coração, e aí eu gostaria que você já se apresentasse, falasse um pouquinho de você para quem está em casa. Amém. Olá, pessoal, para mim é um prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. E para quem não me conhece, me chamo Daiane, tenho 33 anos, sou casado há 12 anos, tenho 2 filhos, né? Meu marido chama Felipe, meus filhos Maite e Heitor. Que bênção, Dai. E assim, pelo que eu tava, né, a gente estava conversando um pouquinho antes de vir para cá, você descobriu um câncer, né, um tumor aí, na gestação, durante a gestação, durante o seu parto, como que foi? Qual é o milagre da tua vida? Bom, isso mesmo. Eu sempre gosto de falar que a gente ouve muito aquela frase que a nossa vida vira de cabeça para baixo do dia para a noite, e realmente isso aconteceu comigo. Eu estava entrando no 9º mês de gestação e eu me lembro que eu sentia fortes dores do lado direito da minha costela, eu estava muito inchada, acumulei muito líquido e ao mesmo tempo eu estava com uma anemia muito profunda, que mesmo tomando o remédio que meu médico passou, essa anemia não passava. Eu tinha perdido 10 quilos e até então pensei que era por causa da gravidez, né, que eu passei muito mal no começo. Só que eu não me recuperei desses 10 quilos. Então, assim, fui para o médico bem debilitada mesmo. E quando eu cheguei lá, os médicos pediu todos os exames, ultrassom, exames de sangue. E ao fazer ultrassom, foi constatado nesse último que eu tinha uma bolsinha de sangue do lado direito. Só no 9º mês que descobriu essa bolsinha? Isso. Que eu fui, meu marido falou, olha, não dá, eu já não dormia mais, não comia, né? Eu lembro que foi num domingo, dia 3 de abril de 2022. Foi um domingo e eu tinha almoçado na minha irmã. Minha irmã teve que dar comida na minha boca, para mim não ficar sem comer, porque eu não conseguia mais me alimentar. E aí foi quando foi a gota d'água. Falou, olha, a gente tem que ir para o hospital, porque se precisar, né, fazer uma cesárea de emergência, você está pronta para ganhar Maitê. Isso foi o que aconteceu, foi constatado que eu estava com anemia profunda, que eu estava com infecção de urina, que eu estava com esse bolsinha de sangue, né? Que até então eles não sabiam o que é. Então a obstetra de plantão estava lá, ela falou, olha, a gente vai manter a sua esposa, falou para o meu marido, né, internada aqui, porque a gente precisa fazer uma cesárea de emergência. Pode ser que seja hoje, no máximo amanhã. E a gente tem que entrar com um cirurgião, um novo, além do obstetra, um outro cirurgião, exatamente para procurar dentro dela o que a gente viu no ultrassom. Ô Dai, e assim, durante a gestação, a gente estava falando, né? Você fez o pré-natal, tudo direitinho, todos os exames, e nada foi descoberto, nada foi encontrado, só no 9º mês da sua gravidez? Sim, eu falo que tudo é um mistério de Deus, né, na minha vida, porque bem antes de eu
decidi engravidar, eu fiz todos os exames, Uhum. porque eu tenho um mioma, então eu pensei, eu quero ver se está tudo certo, se eu vou ter uma gravidez, Sim. né, uma gestação tranquila. Não queria que tivesse problema nenhum. E fiz, e durante todo o mês eu fazia o acompanhamento mensal, com ultrassom, exames de sangue, e não foi constatado nada. Você sentia assim que alguma coisa estava diferente na sua gestação? Passou alguma coisa na sua cabeça? Ou não? Você achava que tudo aquilo que você estava sentindo era realmente por conta da gravidez? Na verdade, desde o terceiro mês de gestação eu sentia a diferença, mas como eu descobri que era uma menina, então sempre fala que gravidez, o primeiro meu foi menino, é diferente, a mulher incha mais. Mas eu sempre, desde o começo, eu sentia algo diferente. Eu já sentia muitas dores na minha pélvica, sendo que eu tinha pouca barriga e muito cansaço. Mas o inchaço mesmo apareceu do 8º ao 9º mês. E aí, Dai, você foi, né, para o centro médico, você foi para fazer o seu parto, né? Sim. E ali foi descoberto, né, nos exames antes, na ultrassom, que havia uma bolsinha de sangue. Sim. Aí você relatou que assim que eles abriram, né, para a retirada da sua bebê, que eles retiraram algo mais. Sim. O que foi esse algo a mais? Então, foi retirada a Maitê, né? Nasceu, graças a Deus, perfeita, né? De 2,9 kg. Enquanto isso, ao nascer, um outro médico cirurgião começou a procurar dentro de mim o que seria, né, a bolsinha de sangue. E aí foi retirado um tumor de 2,7 kg. Meu Deus, então assim, eles retiraram a sua filha. Sim. E na mesma cirurgia, quando abriu é que viram que tinha esse tumor desse tamanho dentro de você. Pelo mesmo corte da cesárea, o médico começou a procurar e colocou lá em cima de mim. Na hora ali ficou um silêncio, né? Meu Ninguém Deus. sabia explicar o que era aquilo. Junto foi retirado, só que eu só fiquei sabendo depois, o meu ovário do lado direito e minhas trompas, que o tumor já tinha Tomado conta e teve que tirar tudo junto. Mas, até então, quando o meu marido questionou, doutor, o que seria isso, né? Ele falou, acho que é benigno, né? Um cisto benigno. E a gente tem que mandar para biópsia e depois a gente vai saber o que é. Até então, para mim, eu estava tranquila, eu tinha passado a minha dor, eu só queria sair dali, ver sua minha filha, né? E nunca imaginei que meu processo estaria começando. Meu Deus. E aí, como que foi assim, depois que teve aquele impacto do parto, que colocaram aquele tumor, que você viu? Você falou que inicialmente, sim, você ficou tranquila, quis ir para casa, cuidar da sua filha, mas quando você entendeu assim que as coisas realmente eram graves? Eu entendi que as coisas eram graves quando já fazia um mês, eu estava esperando a saída da biópsia, né? Biópsia. Do resultado. Porque teve a biópsia e depois ainda teve o imunohistoquímico, que é para comprovar, né? Porque começou a crescer eu sentia novos carocinhos crescendo dentro de mim. Meu Deus. E ao mesmo tempo o meu umbigo começou a ficar muito inchado, vermelho, doía muito. Aí teve um dia que eu mandei até uma foto para minhas irmãs, e minha irmã falou, olha, eu tô passando aí para te pegar, a gente tem que ir pro hospital, ver por que tá acontecendo isso. Não é normal. E a gente foi, chegando ali no Santa Elisa, eles me examinaram, só que quando eles estavam me examinando, eu já pude ouvir a médica que estava me examinando falando, olha, caroço, tamanho tal, outro nódulo, tamanho tal. Meu Deus, e assim, o que passou na sua cabeça enquanto você ouviu os médicos Não, até ter essa então, conversa? assim, eu falei assim, não, eu não tô bem. Eu tô doente, Uhum. né? Não foi só aquilo. Só que até então eu tava em paz. Falei, não só foi aquilo. Porém, quando eu sentei na frente do médico, que ele falou, olha, isso que você tem no umbigo, a gente não pode te dar remédio nenhum, porque não é nada da sua cesárea, a sua cesárea tá perfeita, não foi nenhum erro médico, porque até então eu achei que tinha deixado alguma coisa dentro de mim, né? Ele falou, não é nada disso. Não sei se você fez algum exame, mas eu não posso te esconder, você tá com câncer, tem novos nódulos nascendo dentro de você. Aí sim, foi né? Aquele choque, né? Na hora eu estava sozinha, quando eu saí do consultório, que eu fui falar com a minha irmã, aí parece que a ficha caiu, aí eu comecei a chorar muito e falar, eu falei, Tati, eu tô com câncer. Meu Deus. E ela falava assim, não, Dai, não saiu o resultado do exame. Eu falei, não, eles viram que tem novos nódulos dentro de mim. E aí...
começou a batalha. Realmente começou. Quando eu peguei os exames, que eu fiz tomografia, exames de sangue, levei para o meu oncologista clínico. Uhum. Ele falou, olha, esse que tirou é um câncer raro, chama teratomo imaturo grau alto. Uhum. Entre 99% das pessoas que tem é benigno e 1% é maligno. E, infelizmente, você está nesse 1%. A gente estava falando disso, né? Você foi a exceção à regra. Porque geralmente, para quem está em casa entender, esse tumor ele igual você falou, né? 98%, 99%, né? 99. De ser benigno. E você caiu justamente nesse 1% do diagnóstico dele ser maligno. Sim. E como que foi assim esse impacto de receber a notícia, de você ver um diagnóstico e realmente você falar, não, isso não é brincadeira, realmente é uma coisa séria, realmente eu estou com câncer. O que você sentiu naquele momento? Eu lembro que eu saí do consultório e a minha irmã falou, vamos ligar para a mãe, né? Para falar para ela. Só que a minha mãe, ela já tinha tido uma visão comigo. Meu Deus. Ela tinha tido uma visão que eu ligava para ela, ela atendia e eu estava desesperada e não conseguia falar. E ela falou, Daiane, quando você falou comigo no telefone, foi exatamente do jeito que a visão que eu tive. Meu Deus. Que eu liguei realmente, só que eu comecei a ficar tão nervosa, comecei a chorar, assim, chorar muito, que eu não conseguia falar, e eu passei para minha irmã, e aí minha irmã contou. Só que assim, ao mesmo tempo, depois que eu chorei muito, porque é um baque, é uma coisa que eu sempre tive medo, né, de saber. A gente ouve muito falar, né, que da doença, câncer, né? você já liga assim a morte, né? Igual a gente estava falando. Porém, ao mesmo tempo, depois eu me acalmei, eu falei, olha, eu quero passar por isso. Eu não vou mais ficar chorando. Eu vou enfrentar, né? Enfrentar. A gente estava falando disso, inclusive, da decisão de como a gente enfrenta as adversidades da vida. E uma coisa que você falou na pré-entrevista que me chamou muita atenção foi essa questão de eu preciso decidir como que eu vou enfrentar essa batalha, né? E aí, Dai, eu gostaria de aproveitar esse gancho e você deixar uma mensagem para quem está em casa que acabou de pegar um diagnóstico e que de repente está à beira do desespero. Direciona uma palavra para essa pessoa nesse momento. Claro, com certeza. Você que acabou de receber um diagnóstico como esse ou de alguma outra doença, que muitas vezes você fala assim, agora o meu mundo acabou, como que vai ser, o que eu vou viver? Tenho certeza que não tem sido fácil, mas não deixe o diagnóstico te definir quem você é, porque confie no Deus, porque quando eu recebi, eu falei, olha, eu tenho duas opções, ou eu me entregar, né, a doença, achar que tudo acabou, que não tem mais jeito, ou eu confiar no Deus que eu sirvo. Glória a E Deus. Realmente, o meu Deus, ele é vivo. Aleluia, E ele não Jesus. só fez milagre Glória no passado, ele fez milagre, ele faz, né, milagres hoje. Então, assim, não pegue esse resultado, não defina isso como resultado final. Creia que você pode atravessar esse mar, atravessar e saber que Jesus está no barco com você. E tenho certeza que no final você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Ô Dai, como que foi essa questão da sua mãe, né? Porque assim, geralmente quando vem um diagnóstico, igual você falou, de uma doença como essa, a gente acha que é o fim, né? Sim. Mas teve todo um respaldo ali da tua família e essa questão da presença da sua mãe, da fé dela, somar a fé da sua família. Como que foi essa questão aí da sua mãe dentro de toda essa história que você viveu? Eu falo que eu sou muito abençoada, né? Não só minha mãe, mas eu tive minha família, né, muito perto, me cuidando muito de mim, e não só de mim, como dos meus filhos. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito de Deus. Então, assim, Deus sempre usou muito ela. Glória né? a Deus. E tudo que ela sempre falava, eu sempre acato, né? Deus falou, pode ser bom, pode ser ruim. Falou, tá falado, tá falado. né? E eu lembro que um pouquinho antes de eu começar o tratamento, eu já sentia muita dor. Eu tomava morfina de 8 em 8 horas por causa dessa dor. E eu sentada no sofá da casa dela, eu chorava muito por causa da dor. E ela, sentada na poltrona, ela falou para mim, também chorando, ela falou, olha, eu não posso fazer nada, assim, é triste ver, né? Sim. Que a gente não pode fazer nada, mas não porque você é minha filha, mas
Deus me mostrou um tempo atrás que você ia passar por um processo difícil e doloroso, mas que isso não era para a morte, sim para a honra e glória dele. Glória a Deus. Que não ia ser para a medicina, né? E sim para a honra e glória do Senhor. Era para você estar aqui hoje contando o seu testemunho, né? Para quem está em aquilo, casa. assim, ficou no meu coração. Eu peguei aquilo para mim, né? E eu falei, tá bom, eu confio. Porque, na verdade, quando eu descobri o diagnóstico, eu não pensei assim, agora eu vou morrer. Eu nunca tive esse pensamento, nem no começo, nem durante, né, do meu processo, nem no momento mais difícil, que foi após a minha quimioterapia. Nenhum momento eu pensei que eu iria morrer. Porque eu confiei naquilo. Glória né, a Deus. Que Deus tinha me prometido. Que Ele ia cuidar de mim em todo momento, mesmo difícil, e foi muito difícil, foi muito doloroso. Mas Ele esteve presente e Ele me acalmou nos momentos Glória a difíceis. As orações dos irmãos que oraram Teve por uma mim. convocação, né, Dai? Teve uma convocação assim nas igrejas. Teve muita gente, foi realmente uma corrente de intercessão Sim. pela sua vida, né? Eu falo assim que hoje, mesmo agora, eu fico meio assim sem saber a dimensão que tomou, né? Mas quando o Claudinho, ele sempre fazia aqueles banners para colocar no Instagram, pedindo oração, ele falou com meu marido, eu posso, né? Meu marido, claro, quanto mais gente orar, a gente precisa, né, nesse momento difícil. E foi. Só que eu nunca imaginei o tanto que isso ia atingir em outras, não só na nossa denominação, como em outras denominações, em outros países. Eu recebia muita mensagem de irmãos que eu nem não conheço até hoje, falando, olha, eu estou orando por você, entrei na corrente de oração. Eu falava, meu Deus, né? Então, como isso chega, né? É o amor, a gente vê que é só Deus mesmo para pôr esse amor no coração dos nossos irmãos porque assim, a pessoa não me conhece, nunca me viu, né? E tá orando, tá orando pela por sua mim, vida. Acordar de madrugada, ser acordada assim, muita gente falava, Daiane, eu era despertada de madrugada para orar por você. Glória a Deus. E eu falava assim, pode ser que seja as madrugadas que eu mais precisei. Porque muitas vezes eu estava com dor. Tem razão. Né? E foi isso, foi esse suporte que me fez estar aqui também, né? As orações de cada um. Glória a Deus. Dai, e aí depois que você pegou o resultado da biópsia, que teve toda essa questão dos outros nódulos, né, que saíram na sua região abdominal, que aí você teve que passar por um processo de cirurgia. Como foi esse processo? Primeiro eu passei pela quimioterapia, né? Porque daí quando eu fiz novos exames, tudo, foi constatado que eu estava com metástase, tinha já espalhado, saído do colo do útero, já estava no outro ovário, já estava no baço, no fígado, já estava em tudo quanto é lugar. E aí eu tinha que fazer a quimioterapia, porque a gente faz o grau tumoral, que é um exame de sangue, né? E meu grau tumoral estava 23 mil, que quer dizer 23 mil? É muito agressivo. É por isso que meu umbigo já estava inchando daquele jeito, que ele tinha tendência a querer sair, expandir, né? Se não é tratado. Então, já estava crescendo de modo de querer sair da minha barriga. Acelerado, né? Estava muito agressivo, 23 mil. Porque de uma pessoa normal é 7, né? É 8, né? E o meu estava 23 mil. Então, assim, o médico falou para minha irmã, isso foi numa sexta-feira. Ela tem que sair daqui e começar, se possível, no segundo tratamento de quimioterapia. E tem que ser um tratamento a semana inteira, de segunda a sexta. Vai ser um tratamento agressivo, forte, porque o tumor dela é forte. E o quanto antes. Só que foi pouco tempo, né? Porque foi assim, foi no intervalo de você ter a sua filha. Sim. Você tinha feito a biópsia, o resultado ainda não tinha vindo, e aí você já entrou nesse processo da quimioterapia e já estava alastrado. Já. Foi assim, 1 mês e meio. 1 mês e meio já estava crescendo novos nódulos dentro de mim. Então, aí o médico até falou, olha, mas a gente sabe como que é convênio, né? Até aprovar é de 15 a 20 dias. Só que ela não pode esperar isso. E minha irmã desesperada falou, não, eu vou pagar a primeira quimioterapia dela. E ele falou, não, é muito caro, vamos aguardar, né? Vamos mandar aprovar e aguardar para ver se eles aprovam, porque eu vou pedir com urgência. Isso foi de manhã, na sexta-feira. E eu orando ao Senhor, saí de lá e eu falei, Senhor, olha, a minha vida pertence ao Senhor. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor prometeu cuidar de mim em todos os momentos. Glória a Deus. E eu preciso dessa quimioterapia. E só o Senhor para fazer isso. Glória a Deus. Porque hoje já é sexta-feira, amanhã não abre.
Então, assim, tem que ser hoje, né? Para eles Seja um aprovarem para a milagre segunda. já. Já. Eu falei, eu não quero que ninguém desembolse nada, entendeu? Eu preciso. E nisso, assim, aquele aguardando, e eu lembro que meu cunhado, ele é policial, ele trabalhava com um tenente, a qual, para você ver, né, Deus coloca pessoas para nos ajudar nesses momentos, né, que são anjos que eu falo assim, que entraram na minha vida para nos abençoar. E aí ele pediu o protocolo, falou, olha, a esposa desse tenente, ela é da ouvidoria da Unimed, passa o seu protocolo que eu vou falar com ela, para a gente ver se consegue, vamos correr atrás. 4 horas da tarde, eu lá sentadinha lá na sala da minha mãe, 4 horas da tarde meu celular toca. Meu Deus. A ouvidoria da Unimed, da oncologia da Unimed. Daiane, aqui da oncologia da Unimed, estamos querendo confirmar seu tratamento a partir de segunda-feira, né? Uma semana de tratamentos. Eu falei, é só Deus para fazer isso. É só Deus para fazer isso, né? A gente estava no preparo, né, para o seu testemunho, e orando ao Senhor, Ele trouxe uma palavra no meu coração, que fala que o Senhor põe limite nas águas. Sim. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso, né? Para quem está em casa hoje, para quem está ouvindo o testemunho da Dai. Aí o Senhor ministrava ao meu coração, porque até na prova, Sim. até na dor, eu coloco um limite. Tem as gotas de consolo no meio do processo, né, Dai? Eu sempre penso assim, que você que muitas vezes está passando pelo deserto, pelo processo, pode ser enfermidade, pode ser alguma coisa impossível para os homens. Deus, Ele sempre vai estar no deserto cuidando dos mínimos detalhes. Porque Ele falou para mim que Ele ia cuidar dos mínimos detalhes mesmo. E se eu falar aqui, vou levar horas aqui contando. Para contar tudo, né? Para contar tudo, porque Ele cuidou. De um simples doce, Ele cuidou. Ele me trouxe na minha casa. Glória a então, Deus. assim, é difícil a gente imaginar um Deus tão amoroso. Você fala assim, Daiane, como você consegue passar pela aprovação e falar que Deus ainda está nela, te ajudando? Sim, Ele está. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui falando com vocês. Porque pela medicina, eu estaria morta desenganada, já né? há muito tempo. Desenganada. Ô, Dai, e como que foi assim, né? Depois que você passou por esse processo, aí surgiram todos os nódulos, aí você foi para cirurgia. Sim. Quando eles te abriram para realizar essa cirurgia? Antes de eu falar só da minha cirurgia, eu terminei minha quimioterapia dia 18 de setembro de 2022. Foi 4 meses de quimioterapia intensa. E eu pensei que tinha, assim, passado a pior fase, né? E eu lembro que eu falei, nossa, agora é só me preparar para a cirurgia. O grau tumoral, que a princípio estava 23, agora tinha caído para 180, tinha caído muito, Glória né? a Deus. Eu falei, agora é só me preparar para boa cirurgia. notícia. Porém, a quimioterapia, para quem faz, sabe que os efeitos não é no dia que a gente sente. É 2, 3 dias depois. Deus. Então, isso foi na segunda, no dia 18, que eu terminei. Na quarta-feira, eu comecei a passar muito mal, eu comecei a ter espasmas. O que seria espasmas, para quem não sabe? É quando o seu potássio e o seu magnésio literalmente somem do seu corpo. Então, você fica sem defesa nenhuma. É como se o meu corpo estivesse falando para mim, olha, Daiane, já deu, agora você já era, né? Meu Deus. Acabou tudo, eu estava sem vitamina, com anemia profunda, eu já tinha emagrecido mais 10 quilos, então eu estava pesando já 47 quilos. E eu comecei a ter câimbras, e eu apagava, saía fora de mim. Meu e eu Deus. tinha que ir para o PA, né? Tomava lá o potássio, o magnésio, melhorava, voltava para casa, passava algumas horas, me dava crise de novo. Eu voltava. Fiquei uns 3 dias assim, até que o médico chegou, eu passei a noite inteira tomando medicação, ele chegou de manhã e falou, olha, a sua irmã não sai daqui, ela tem que ficar internada, porque ela não tem mais nada no organismo, a gente não entende por que não para as vitaminas, sendo que ela não está passando mal. Você não estava vomitando, né? E mesmo você fazendo, né, a aplicação das vitaminas, o seu corpo ele não conservava essas vitaminas. E os médicos não entendiam isso. Porque era pela veia, então ele falou, era para ficar. E ela nem pode ficar tomando muito potássio, porque também muito faz mal, né? E eu fiquei internada, foi aí que eu passei mesmo uns apuros, né, antes dessa internação, porque foi a pior sensação que alguém pode ter. A dor, assim, é insuportável que a gente passa. E eu fiquei 1 semana internada. Foi então que eu fui liberada exatamente para me passar com o meu médico cirurgião,
que meu oncologista falou, olha, ela tem que fazer a cirurgia antes que volte a explodir de novo Sim. o tumor, né? E aí eu passei pro anestesista, pro meu cirurgião, e ele tinha falado, ele ficou meio assim de pegar meu caso, porque era muito agressivo, eu tava com 47 Eles tinham medo, quilos. assim, de repente abrir, Sim. né, e achar que não tinha Na mais verdade, jeito. eles achavam que eu ia ficar na maca, né? Essa é a verdade. Ele falava, é muito sangrenta, vai demorar de 10 a 12 horas. Eu teria que fazer 2 cirurgias, uma para retirada do meu ovário, do meu útero, do meu baço, tinha perto do meu intestino, e outra só para tirar do fígado. Também seria 10 a 12 horas. Ele falou, olha, pode ser que ela tenha uma hemorragia, por ela estar muito debilitada, né? Mas minha irmã falou, olha, ela tem que fazer, não tem jeito, né? E dia 22 de novembro de 2022 foi marcado. Inclusive, para mim, essa data era muito especial, porque é a data do meu casamento. Meu Deus. Mas quando eu saí do consultório, né, do cirurgião, que ele falou tudo que eu podia enfrentar, eu saí desesperada. Porque eles falam tudo mesmo, né? Assim, Eles são claros, né? Até para te preparar e preparar a família. Então, na minha cabeça, eu falei, eu vou ficar vegetando depois disso. Eu não falei, não vou morrer, mas o meu medo era, eu vou vegetar, né? Eu vou acordar, vou ficar lá vegetando, né? Até, sei lá, que dia. E eu falei assim, só que eu olhei para o céu e falei, olha, mas se for da tua vontade de eu ter que passar por essa cirurgia, eu vou passar e o Senhor vai colocar calmaria no meu coração. Glória a Deus. E no dia 22, eu estava tão em paz comigo, assim, que eu entrei como se eu estivesse indo ganhar outro neném. Meu médico desceu para falar comigo, falou, olha, a gente está entrando, né? Vai dar tudo certo. E essa é a paz que só Cristo pode nos dar, né? Porque você, com diagnóstico de uma doença rara, Sim. né? Calhou de você cair ali naquele 1% Sim. da gravidade da sua doença, da enfermidade. E você conseguir ter essa paz, né? Fala um pouquinho para quem está em casa, Dai, da onde veio essa paz, né? Como que Deus, qual foi o seu relacionamento com Deus nesse momento? Na verdade, é tão assim profundo de falar, porque como eu nasci no lar cristão, então eu nunca tinha tido uma experiência tão profunda com Deus, de ouvir Deus falar comigo. E durante esse processo eu passava noites em claro, porque eu não conseguia dormir, mesmo eu tomando remédio para dormir. Então eu ficava conversando com Deus, eu falava, Senhor, eu sei que tudo tem seu tempo, eu sei que tem que ser do seu jeito, e eu estou aqui, estou esperando. Eu falei, eu só não quero sentir mais dor, eu quero voltar às minhas atividades, né? E o Senhor, era assim, tinha dias que eu acordava, eu falava assim, eu não vou sair da cama. Meu Deus. Hoje eu me entrego, hoje eu não tô boa, não quero viver. É uma guerra interna, né? Isso, é uma coisa que eu falo assim, o nosso psicológico, se você deixar, ele domina a gente. Eu acordava e falava, olha, hoje eu não tô bem. E realmente, quando eu falava isso, eu sentia mais dor, aí que eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia levantar da cama. Mas automaticamente, ao mesmo tempo, vinha aquela... Era como se Deus falasse no meu ouvido, não, levanta daí. Levanta, porque não é assim que eu quero que você fique. Eu vou te dar vitória. Glória a Deus. E eu penso assim, que era nesse momento que tinha alguém orando por mim. Verdade. Sabe? Tinha alguém intercedendo, que isso fazia com que me desse forças. E é igual você falou, é só Ele. Porque hoje, se você olhar, você fala assim... De mim mesma, eu não teria coragem. Foi igual você falou, né? Falou, olha, ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer passar por isso. E assim, você consegue se olhar hoje e dizer, meu Deus, eu não acredito que eu suportei tanto. Sim, né? O quanto sim. Deus te esticou, o quanto Ele te moldou. Mas assim, conforme você vai falando, eu consigo ver assim, o quanto também Ele esteve presente na sua vida em todo esse processo. Realmente o Senhor estava lá. Sim. Ele não te desamparou Sim. em nenhum momento. E aí, Dai, depois disso aí que seguiu para cirurgia, fui como pra que foi? cirurgia. Eu lembro que eu entrei na cirurgia, tinha um relógio bem grande assim, era 11 horas, 15 para as 11, né? Eu falei, bom, tinha até comentado com o meu marido, eu falei, vai para casa, se é de 10 a 12 horas, você vai ficar fazendo o que aqui? Ele falou, não, do hospital eu não saio. E eu falei, vai terminar lá por umas 7 horas da noite, por aí. 2 horas da tarde eu tava acordando. Meu Deus. E aí eu falava,
eu lembro de ter virado para o anestesista, que o meu médico já não estava lá, o cirurgião. Eu falei, deu tudo certo minha cirurgia? Ele falou assim, então, o doutor desceu para falar com a sua família. Eu falei, não, mas não foi isso que eu perguntei, eu quero saber se deu tudo certo. Falei, viva, eu sei que eu tô, graças a Deus. Ele falou, não, deu tudo certo, sim. Só que eu fiquei meio assim. Não passou eu falei, muita confiança, não é possível, né? 3 horas, 4 horas só. Fiquei meio assim, fui pra UTI. Eu falo que a única coisa ruim que eu senti da UTI foi porque eu saí com uma sonda no nariz, que é aquela sonda horrível. Mas só isso, eu não tive nenhuma complicação, não sentia dor. Era mais esse mal-estar, né, que pós-cirúrgico, por causa dessa sonda. E eu lembro que no dia seguinte eu já estava andando, já tinham tirado a sonda, já estava me alimentando. Tanto que na hora da visita, que foi 2 horas, o meu médico veio, um dos médicos que participou lá da minha cirurgia, ele falou, nossa, fiquei sabendo que você já está andando, já andou, tá falando, né? Tá comendo sólido. Ele falou, estou impressionada, então eu já vou te liberar pro quarto. E aí eu perguntei pro meu marido, que daí ele veio me visitar, tanto que ele já até ficou, porque eu ia ser liberada pro quarto. No final das contas, ninguém falava pra você que você tinha dado tudo certo, né? Eu perguntei, amor, minha cirurgia deu tudo certo? Aí ele falou, deu tudo certo. Aí eu confiei naquilo, né? Eu falei, ele não ia estar mentindo pra mim, né? Mas a gente descendo pro quarto, eu me estabeleci ali. Aí ele falou, olha, eu não vou... Eu falei, mas o médico falou que não era para falar, sua irmã também achou melhor não falar, mas eu não consigo esconder isso de você. Na verdade, a cirurgia não saiu como previsto. Meu Deus, né? Seus órgãos estão todos aí. A única coisa que o médico conseguiu tirar foi das partes abdominais e do seu umbigo, porque o tumor enraizou com seus órgãos. Então, assim, quando eles abriram você, viu que não tinha condições de tirar. Eles podiam tirar, teria que tirar tudo de uma vez, porque estava tudo grudado, e podia dar uma hemorragia, você vinha a óbito. Então não tinha como, eles só fizeram o que pôde e fecharam. Assim, literalmente, quando chegou nesse estágio, não tinha mais nada que a medicina pudesse fazer naquela mesa de cirurgia. Só que eu não sabia, eu fui saber disso depois que eu recebi meu milagre. Minha irmã veio contar pra mim, falou, Dai, naquele dia o médico desceu e falou pra nós assim, olha, primeiro ele veio indignado, ele veio com a cabeça balançando assim, e a gente falou, pronto, ela faleceu, porque ele não falava, e a gente, o doutor, e a Daiane, e ele assim. E ele falou, olha, não saiu como previsto. A gente abriu ela e tá tudo enraizado, tá com os nervos dela, né, grudado com os nervos. Se a gente fosse tirar tudo, poderia dar uma hemorragia. Só que a gente descobriu também que agora tá no sangue. Meu Deus. Então ela tem pouco tempo de vida. A minha irmã, como assim, doutor? Ele falou, não sei se vocês acreditam em alguma coisa. Ela falou, sim, a gente acredita. Ele falou assim, então, é só um milagre mesmo. E olha que para medicina falar é só um milagre, é porque realmente eles já fizeram de tudo o que poderia ter sido feito por você. Porque ele falou, agora ela tem que ir para o oncologista dela, tentar achar uma quimioterapia que combata não só essa massa que está dentro dela, assim como que está no sangue, né? E aí, só que isso eu fiquei sabendo só depois. Aí eu saí, realmente, me recuperei, voltei em dezembro no meu oncologista. E aí ele falou, olha, você sabe, não deu certo, vamos começar um tratamento. Me ofereceu 3 novos tratamentos, né? Uma seria até a troca da minha medula. E eu ouvindo ele falar assim, e comigo na minha consciência, eu não quero mais isso. Agora, vocês já fizeram tudo que vocês pôde. Agora eu vou pedir, né, colocar Deus ali pra agir, mas deixei ele falando lá, todo o tratamento que eu tinha que fazer, tudo de novo. 4 meses sofrido de novo. Ele falou, você vai ter os mesmos sintomas, tudo de novo. Aí eu falei, doutor, olha, tudo que o senhor pôde fazer por mim, porque assim, o meu oncologista, se você pesquisar, é o melhor oncologista de Jundiaí, né? Ele é um dos renomados aqui na região, ali né? da São Vicente. Falei, tudo que você pôde fazer por mim, você fez. Eu fiz o tratamento, eu fiz minha cirurgia. Eu falei, agora é eu e Deus. Meu Deus. Aí ele falou assim, mas não existe milagre sem a medicina. Olha só. O milagre anda com a medicina. Até minha irmã, que também na hora estava junto, ela falou, Dai, não, tem tratamento ainda para você não desistir. Porque eu penso assim, que eles achavam que eu estava desistindo. Sim. Né, que mexeu com o meu psicológico, que ele falou, olha,
faz o seguinte, passa as festas de final de ano. Pensa melhor, né? Conversa com a família, passa com o psicólogo, né? E em janeiro a gente volta a conversar. Falei, tá bom. Só né? que, na verdade, foi um particular que você teve com o Senhor, né? E eu pedi, né, na verdade, logo depois que eu saí de lá, eu tinha isso no meu coração, de não fazer mais. Mas eu falei para Deus, Deus, é mais uma experiência que eu vou ter com o Senhor vai falar comigo. Se eu tiver que fazer um novo tratamento, eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Mas, se não for para mim fazer, o Senhor também vai me mostrar. Mas para mim. Glória a Deus. E como que foi? Né? Foi indo, passou-se o tempo, aí saiu a biópsia da segunda cirurgia e meus exames de sangue. E voltei com ele viu, e meu grau tumoral caiu de 180, que foi quando eu fiz a cirurgia, para 47. Aí foi que você entendeu que foi, opa, esse é o sinal que o Senhor está me dando, que é Ele que está no controle. E a biópsia deu que o tumor que tinha sido retirado já não era maligno mais, era benigno. Meu Deus, glória a Deus. E aí eu falei, tá aí a minha resposta. Aí ele falando, e aí, Daiane, pensou, conversou com a família? Falei, não, doutor, não conversei com ninguém. A única pessoa que eu conversei foi com Deus. Glória a Deus. Eu falei, e a minha resposta é a mesma. Agora é eu e Deus. E o Senhor vai ver daqui para frente que eu vou estar melhor ainda cada dia mais. Porque é Ele que está cuidando, é Ele que vai me sustentar. A Deus. Aí ele ficou meio... Só que nisso até minha irmã já estava já agora do meu lado, né? Ele falou, doutor, ela está melhorando de uma forma que é Deus. Ele falou, Deus, eu não tenho a fé que ela está tendo, mas eu confio, né? E ele falou, bom, eu não posso fazer nada se você se recusa, tomou essa decisão, né? Não tenho o que eu fazer. Isso foi em janeiro, né? E passou-se o tempo, eu voltei todos os meus trabalhos na igreja, eu sou líder, né, de adolescentes ali na Hortolândia. E eu lembro que na época era o pastor Eliseu, né, Eliseu de Souza, que estava pastoreando ali na Hortolândia. E ele e a irmã Neuza, a irmã Miriam, falou assim para mim, Dai, por que você não faz um culto de ação de graça já pela tua bênção que você vai receber? Meu Deus. Eu falei, você quer saber? Tá certo, né? Peguei ali na casa da minha mãe, chamei todo mundo e fiz um pré-culto, já agradecendo a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida e crendo já na minha vitória, que aquilo já era começo da minha vitória. Já era realmente um agradecimento, né, por aquilo que estava por vir. Tinha muita gente que eu acho que não entendeu, falou, mas como assim ela não está... Né? Não está curada, mas já está agradecendo. Está sem tratamento e está agradecendo a Deus. E eu fiz esse culto e em setembro, depois eu voltei, né, de 2023... Fiz minha bateria de exames, que eu sempre fazia. Em setembro, inclusive, dia 3 de setembro, é uma data que vai ficar marcada, foi o congresso dos adolescentes lá na sede. Sim. E eu lembro que nesse dia a gente estava até comentando, né? Foi uma coisa que marcou, porque foi um dia que eu estava muito aflita. E eu fui para o congresso, eu falei, Senhor, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Glória a assim, Deus. de encontro mesmo. Aquela coisa, pode ser bom, pode ser ruim, mas eu preciso ouvir. Aquela coisa que você está desesperada. Sim. E fui para a igreja, aconteceu o culto. E no final do culto, eu lembro até hoje, o pastor Felipe estava orando para terminar. Eu estava meio distraída, procurando meu marido. E o pastor Luciano, né? Ele me cutucou. E eu lembro que ele virou para mim e ele falou, irmã, tá difícil, não tá? Tá doloroso, tá difícil e tá doloroso. Ele falou, mas Deus está indo no teu encontro. Glória a Deus. E Ele está mandando dizer Jesus. Que Ele não perdeu o controle. Meu Deus. Ele só falou isso para mim. Aí nisso eu já chorei, eu já falei... Eu tinha até esquecido que eu tinha pedido para Deus falar comigo, porque o culto foi uma bênção. E eu nem lembrava mais. E aquilo, sabe, me trouxe uma paz. E eu pedi para o Senhor, porque eu faço aniversário em setembro, dia 9 de setembro. E eu falei para o Senhor, ai, Senhor, não que eu mereça, porque... Gente, irmãos, quem somos nós para pedir alguma coisa para Deus, né? Esse processo, igual a Gi estava falando, eu me senti como Jó. Eu fui quebrada mesmo aos pedacinhos. Eu lembro que a gente até comentou, ela perguntou para mim qual foi uma coisa que me marcou. Sim. Uma coisa que me marcou foi que um dia, entrando no banheiro, eu olhei no espelho, eu não me reconhecia mais. Eu não reconhecia aquela Daiane. E eu falava assim, mas quem eu sou? E o Espírito Santo do Senhor falou assim comigo, hoje eu estou te quebrando, assim como eu fiz com Jó. Aleluia, eu estou te Jesus. quebrando para refazer uma nova criatura. Aleluia. Eu estou te moldando, Glória a Deus. porque eu quero te usar na minha mão.
E eu realmente sim. Nossa, eu senti que eu jamais seria a mesma Daiane de antes. Jamais. Porque eu sempre tentei ver sempre o lado bom, sabe? Eu tentei aprender muito com esse processo que eu vivi. O Senhor me ensinou muito. E uma das coisas que eu achava que era dependente do Senhor. E Glória a infelizmente, Deus. muitas vezes a gente acha que nós somos dependentes dele. Que nós entregamos, que nós confiamos, que nós... Ah, não, tá tudo certo, pode vir o que vier que a gente vai dar conta. E não. Ele mostrou para mim que eu sou totalmente dependente. Se não fosse por ele, a graça dele, a misericórdia dele na minha vida, eu não estaria aqui. O meu médico mesmo hoje fala, Daiane, você teve 2 milagres. Um foi na sua cesárea, porque um médico que não te conhecia, não sabia o que tinha dentro de você, pelo corte da cesárea, uma cirurgia no escuro, procurou dentro de você, cortou Realmente. você. Você imagina que podia ter cortado alguma coisa que não era para cortar ali? Meu Deus. Você era para ter morrido ali. Tirou uma coisa tão grande de dentro de você e você tá viva. E aí em setembro eu fiz, né? Falei, Senhor, não que eu mereça, mas o Senhor podia me presentear, né? No meu aniversário ou no mês do meu aniversário, que seja essa bênção, né? A minha cura. Eu não sei como vai vir. Eu sempre ficava imaginando. Não sei se Como um anjo, será? Quando, né? Como não sei vai ser se um esse anjo dia? vai aparecer e vai vir, ó, né? Você tá curada. curada. Como que vai ser, né? Uhum. Mas o Senhor, uma coisa que eu tenho isso desde pequena, ele sempre me surpreendeu. Porque ele não faz do jeito que a gente Glória a imagina. Deus. Ele fala assim, olha, eu tô chegando para fazer algo muito maior, muito melhor. Glória a Deus. E aí, dia 23, eu entrando com meus exames, com o meu oncologista, feliz, a gente conversou porque a gente virou já amigo, né? Ele, eu te acompanho lá nas redes sociais, lá, né, no seu trabalho na igreja, com a molecada. E abrindo meus exames, ele falou, você viu seus exames? Eu falei, não. Porque desde o meu começo, do meu processo, eu nunca peguei meus exames para ver. Igual eu falei, isso não me definia. Se falasse para mim, olha, você vai morrer amanhã, Daiane, e eu tava bem, eu ia falar, tá bom, não vou não, eu tô bem. Eu tô bem, né? Deus tá cuidando Deus de tá mim. cuidando de mim, não é isso que ia me definir. Então eu falei, não vi. Ele falou, nossa, seu grau tumoral tá 7. Aí minha irmã virou para ele e falou, como assim, doutor, tá 7? 7, 8 não é de uma pessoa normal? Meu Deus. Aí ele falou, sim, pois é, o dela tá melhor ainda. Glória a Deus. Tá Aleluia, 7. Jesus. Ele falou, nossa, agora eu fiquei até mais feliz pra... E isso tudo, Dai, foi depois que eles te abriram, Sim. que viram que não dava pra cortar tudo que precisava ser cortado, Sim, que eles foi depois da literalmente cirurgia. te deram um tempo de vida, né? Já te deram uma sentença ali, olha lá, só vai viver mais um pouco de tempo, aproveita tudo. Inclusive né? o médico ia falar pra minha irmã quanto tempo de vida eu tinha. Minha irmã falou, não, doutor, eu não quero saber. Que a vida da minha irmã pertence a Deus. Glória a Deus. Ele que vai definir isso. Glória a Deus. E foi de tudo isso. Eu melhorei de uma tal forma assim que até o cirurgião, quando me viu, né, para retirada dos pontos, ele falou: nossa, eu fiquei impressionada como você tá melhor do que quando eu te operei. Glória a Deus. Eu falei, isso mesmo, doutor, e você vai me ver ainda melhor. Ô Dai, e aí como que foi assim a fechada mesmo pro milagre, que você falou, não, eu tô curada, Jesus me curou. Como que foi esse processo pra cura? Então, foi nesse dia que eu levei o resultado, que ele viu meu grau tumoral, mas o que realmente mostrou mesmo foi quando ele abriu meu PET scan, que é um exame que a gente faz do pé à cabeça, né? Ele viu minha massa lá, ele falou, eu vou te mostrar, Daiane, aqui tá a massa, só que ela tá calcificada. Aí minha irmã até virou, mas o que é isso, doutor, calcificada? Ela falou, tá morta, tá sem vida nenhuma. Aleluia. Aí minha irmã deu um glória a Deus, assim. Aleluia, e eu Jesus. eu fiquei assim, Glória a tipo, Deus. olhando pra cara dele, assim, meio que sem entender. Ele falando, tá. Mas, A assim, ficha não tinha caído né? ainda. Não tinha caído. E quando ele falou assim, você é meu milagre, literalmente. Glória a Deus. Aleluia, Ele falou, agora eu vou ter Jesus. que testificar no hospital que uma menina que até então estava desenganada pelos médicos, porque eu ouvia muito, porque a gente tem muitos enfermeiros, né, na igreja, e as mães vinham falar, olha, minha filha trabalha lá no Santa Elisa, seu nome está sendo citado, a menina de 32 anos que acabou de ganhar filho, né, um tumor raro, que vai morrer, não sei o quê. Eu falei assim, então, doutor, lembra que eu falei que existe milagre? É só Deus. Foi Ele que me curou. Por isso que eu falo, Jesus. eu sempre... Teve um dia que eu estava tão aflita, e eu liguei para minha mãe, desesperada, assim, eu chorava e gritava com ela. Eu falei, eu cansei, eu não sei o que Deus quer para mim.
Eu não sei, eu não consigo. Eu já não aguento mais, eu não aguento tanta dor, eu não aguento tanto sofrimento. Para mim já deu, ele pode me levar. Eu quero a morte agora. Meu Deus. Como eu disse, eu nunca tive medo da morte, Uhum. mas eu pedi a morte. E nesse dia minha mãe só me ouviu, e minha mãe é uma mulher muito sábia. A minha mãe nunca foi aquela de jogar pano, passar a mão na cabeça. Ela simplesmente virou para mim e falou: não peça a morte onde Deus vai te dar vida. Glória a Deus. Então, assim, Aleluia, eu não sei Jesus. o que você de casa está passando, o que você de casa está enfrentando, qual é o seu diagnóstico. Pode ser que você hoje recebeu um diagnóstico dizendo assim, que não tem mais jeito, que não tem vida, que não tem mais o que fazer pela medicina, ou não tem mais o que fazer pelo teu filho drogado, ou não tem mais o que fazer pelo... Enfim, uma causa impossível. Deus manda eu te dizer que Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. A gente, muitas vezes, nós mudamos, perdemos a nossa fé. Mas muitas vezes Deus permite a gente enfrentar o deserto para mostrar que é um aprendizado, é uma escola. Glória a Deus. E mostrar que é Ele que comanda, é Ele que segue a nossa vida, é Ele que determina a nossa jornada, a nossa caminhada. É só confiar, basta nós confiarmos. Onde você não vê solução, aí que Deus entra em ação. Meu Deus, ai, tô impactada, assim. A gente já tá caminhando pro final. Amém. Tá? Dessa abertura aqui da segunda temporada. Mas, assim, eu tô impactada com o seu relato, com aquilo que Deus fez na sua vida. Sim. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem é a Dai antes do câncer e a Dai depois do câncer? Bom, a Dai, antes do câncer, era uma menina que pensava que tinha experiência com Deus, pensava que só o fato de ir na igreja, ter os trabalhos da igreja, porque eu sempre fui uma pessoa muito envolvida na igreja, né? Então eu trabalhava muito, eu achava que isso já era o suficiente. Mas nós viemos na Terra por um propósito. Deus nos gerou com propósitos, a cada um tem o seu propósito. Então, assim, eu pensava que, não, estava tudo certo, o jeito como eu estava vivendo, a fé que eu estava exercendo, estava tudo certo. E a Daiane, após, né, o meu deserto, uma Daiane totalmente transformada, uma Daiane totalmente dependente de Deus, totalmente, assim, tudo que eu vou fazer agora, eu falo assim, Senhor, o Senhor está de acordo com isso? Glória a Deus. Né? Tudo que eu vou enfrentar agora, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu, em nenhum momento... eu questiono a Deus, né, pelo tudo que a gente passa. Eu sei que ainda tenho um processo, ainda estou passando por um processo, ainda não terminou. Então eu tento sempre a confiança em Deus. Glória a Deus. Né? Confiar totalmente, dizer assim, eu sou serva, eu estou aqui para servir ao meu Senhor. Senhor, olha, eu estou disposto a enfrentar o que for preciso. É proclamar o nome dEle. E uma das coisas que o pastor Luciano depois veio me falar no meu culto de ação de graça, ele falou, Dai, tudo que eu falei para você lá, teve muito mais. O Senhor quer te usar assim, para você proclamar. Então isso que você passou é para você espalhar para o mundo, né? E é isso que eu tenho feito, é espalhar que nosso Deus, Ele ainda faz milagres, Ele ainda é um Deus vivo, e a gente que tem que mudar, criar fé novamente, que muitas vezes a gente perde, né, durante a caminhada. Sim. A gente vai na igreja e sai do jeito que está. Então, Deus não quer isso para nós não quer viver em cima do muro. Deus quer alguém que sirva a Ele em santidade. Glória o que é ser santo? Hoje em dia a gente vê muita pregação aí, não, venha como você está, né? E não é isso, Deus é santo. Aleluia. Deus quer transformação. Então, quando você vem para a casa do Senhor, Deus, Ele te transforma de uma tal maneira para você olhar para dentro de você e falar, nossa, eu não era nada, eu era um lixo, né? E agora eu tenho vida, o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado, Jesus. O Senhor me deu vida novamente. Eu era para estar morta, e agora eu estou viva, eu estou vendo meus filhos crescerem. Aleluia, Jesus. É só Deus, ninguém mais podia dar isso para mim. Meu Deus. E Dai, para a gente já ir finalizando, a sua filha, porque você descobriu, né, o câncer do tumor quando te abriram para cesárea. Sim. Ficou alguma sequela na sua nenê? Ela é uma criança normal? Como que foi? Não, gente, minha filha é
normal, Glória a Deus. pentecostal. Aleluia, Jesus. Eu falo assim que Deus mandou assim, ela ligada mesmo, né, no 220 para falar assim, olha, eu sou um milagre, né? Que Glória ela a é um Deus. milagre, porque até hoje a medicina não entende como ela foi gerada com um tumor junto. De quase 3 quilos, né? Sim, ali junto. pesando ali Aham. quase o mesmo. E ela não teve nenhuma sequela, nasceu perfeita, saudável, é linda e é pentecostal. Glória a Deus, meu Deus. Dai, última pergunta e a gente já vai para o nosso bate-bola. Tem mais alguma mensagem, mais alguma coisa assim que te impactou muito e que você quer deixar de recado para quem vai assistir o seu testemunho? Na verdade, tem um louvor, né, que falava muito, sempre que eu estava nos momentos mais difíceis, vinha ao meu coração e na minha mente eu cantava. Porque louvores fez parte do meu processo, né? E que fala assim, o meu Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem e o grande é o Shaddai, que abriu o mar vermelho Aleluia, e ao seu povo fez passar, que da água a rocha limpa fez brotar. Meu Deus, é o Deus do impossível. Glória a Deus, Dai. Glória a Deus, glória a Deus. Dai, vamos pro nosso bate-bola? Vamos. Câncer. Deserto. Família. Nossa. Amor. Ministério. Ministério. Difícil. Árduo, né? Árduo. Propósito. Propósito. Deus. E por último, Deus. Tudo, dependente totalmente dele. Glória a Deus, Dai. Tô assim maravilhada com o milagre que Deus realizou na sua vida. Amém. Fico muito feliz de abrir essa segunda temporada com você aqui. Eu falei, né, a gente estava aqui se preparando e realmente a palavra que o Senhor soprou no nosso coração é que essa vai ser uma jornada de grandes milagres. E já começar com você assim, contando o que Deus fez, né, desenganada pela medicina e tá aqui hoje, né, no nosso jardim contando a sua experiência. Amém. A gente fica assim muito honrado e muito grato pela sua presença, tá Amém. bom? Eu que agradeço. Que esse jardim possa florescer cada dia mais. Ai, eu tô muito feliz, viu, pela Amém. pela sua presença. Queremos aproveitar esse momento aqui para agradecer os nossos patrocinadores, a Luz Stores, o John Filmmaker e a Eliane Andrade Unhas, ali no Jardim Tamoio, gente, ela é assim, ó, excelente. Agradecer também você que está em casa, que tem orado por esse trabalho, cada intercessora, não é, Dai? Foi um momento muito especial. Com certeza. E a gente, para fechar com chave de ouro, vamos inaugurar um quadro aqui no nosso jardim. Estela Freitas, vem para cá, vai chegando pertinho, porque ela tem uma semente da fé para depositar aí na sua vida. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Deus Até a próxima, abençoe. se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Olá, amados e amadas, tudo bem? Nessa segunda temporada eu vou estar aqui com vocês e eu estou muito feliz por esse convite. E já quero começar, gente, falando sobre esse testemunho tão lindo da Daiane, que nós vivemos, nós oramos por ela, teve momentos que eu achei que era o fim, mas olha o que Deus fez, hoje ela está aqui contando esse milagre maravilhoso, e isso é um motivo de nós estarmos regozijantes. E aqui no Salmo 103, versículo 2 diz, bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum das suas bênçãos. Em Jeremias 30, versículo 17 diz, mas eu restaurarei a sua saúde, e curarei as suas feridas, declara o Senhor. E é isso que Deus fez na vida da Daiane. E Ele pode fazer na sua vida hoje, não importa a situação que você está passando. O momento de hoje, o sofrimento de hoje não te define. O que te define não é o seu problema, não é a sua luta, não é a sua enfermidade, mas é o que o Senhor pensa a seu respeito. Então,
Não fique focado no seu problema, mas creia que o mesmo Deus que está falando aqui, eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, é o Deus que curou a Daiane e hoje Ele pode fazer um milagre na sua vida. Que Deus abençoe você grandemente. Não desista do seu milagre e da sua vitória.